Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Nesta manhã vamos falar sobre o tema da segunda vinda de Cristo, que é o fundamento de nossa fé. Abram suas Bíblias, João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a maior de todas as promessas da Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Só no Antigo Testamento temos mais de 1.800 promessas, a maioria delas cumpridas na história. Mas esta que acabamos de ler é a maior das passagens bíblicas. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, verso 12. Que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja como é claro o ensino nesse texto. Eis que venho sem demora, é ou não é uma referência à segunda vinda de Cristo? E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, o galardão, a herança, só será entregue aos santos naquele grande dia, quando o Senhor voltar nas nuvens uma segunda vez. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus capítulo 16, verso 27. Que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando as pessoas receberão a devida retribuição? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os seus anjos, não imediatamente após a morte, como geralmente se ensina na cristandade lá fora. Essa passagem é interessante porque fala que Cristo voltará com os seus anjos, e que ele virá na glória de seu Pai. Os teólogos têm divergido entre si com relação ao significado dessa expressão. O que significa voltar na glória de seu Pai? Será que Deus, o Pai, o primeiro membro da divindade, acompanhará o seu Filho em seu trajeto a esse mundo uma segunda vez? Não faz parte do imaginário adventista representar Deus, o Pai, na segunda vinda. Geralmente colocamos ali o homem sobre a nuvem, rodeado de anjos, com toda a glória, mas o Pai não é representado graficamente nas imagens que utilizamos. Isso tem levado alguns irmãos a pensar que o Pai não acompanhará o seu Filho na segunda vinda. Esse texto diz que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E a pergunta inquietante é: o Pai acompanha o Filho na segunda vinda? Bem, quem lembra daquele episódio do julgamento de Cristo aqui na terra, diante de Caifás? Caifás disse para Cristo: eu te conjuro pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem lembra qual foi a resposta? Tu dissestes. Só isso? Abra sua Bíblia, Mateus 26, verso 64. Veja a resposta do mestre, como foi interessante. Mateus 26, verso 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, mas eu vos declaro desde agora que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus.
Cristo disse para Caifás que ele o veria assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Nos pontos mais altos do ministério de Cristo, o Pai se fez presente, no momento de sua encarnação, por ocasião de seu batismo, sua morte na cruz, a ressurreição dentre os mortos. Portanto, é óbvio, é evidente que o Pai acompanhará o seu filho, sem exceção, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Portanto, a volta de Cristo será universalmente visível. Interessante que esse texto diz que é logo em seguida à tribulação daqueles dias. Uma referência à grande e última tribulação, o período de angústia final que desabará sobre o mundo inteiro no tempo do fim. Portanto, a volta de Cristo será após a grande tribulação. Digo isso porque a maioria do mundo evangélico adota uma crença chamada pré-tribulacionismo. O que é isso? Eles acreditam que Cristo voltará antes da tribulação para arrebatar a sua igreja de modo imperceptível aos olhos humanos, o que eles chamam de doutrina de arrebatamento secreto. A igreja não passará então, segundo eles, pela grande tribulação, e Cristo vem antes que comece a grande tribulação para levar o seu povo. Mas o texto claramente diz, logo em seguida à tribulação daqueles dias, ocorrem os sinais astronômicos e o Senhor desponta no oriente cósmico sobre a nuvem de modo absolutamente visível. Portanto, a concepção adventista, pós-tribulacionista, está mais em harmonia com o que o texto diz, com o que o texto fala de modo claro e direto. A volta de Cristo será universalmente visível. Pois bem, quantos grupos de pessoas existirão aqui na terra quando o Senhor voltar? Quantos tipos de gente o Senhor vai encontrar aqui quando Ele voltar? Quantos? 2? 2 tipos? 3? Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar 2 grandes grupos: os santos e os ímpios, os justos e os injustos, os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem, os que têm o selo, a marca da proteção divina em sua fronte, e os que têm uma outra marca, a marca da besta e da apostasia. Naquele dia, apenas 2 grupos: as ovelhas que estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O que acontecerá com essas classes de pessoas quando o Senhor voltar? Esqueçam temporariamente a classe dos ímpios, dos injustos. Vamos nos concentrar na classe dos justos. O que acontecerá com os justos mortos quando o Senhor voltar naquele dia? Porque cada uma dessas categorias apresentam subdivisões. Naquele dia existirão justos vivos e justos mortos, ímpios vivos e ímpios mortos. O que acontece com os justos mortos quando o Senhor voltar? Como? Ressuscitarão. Temos base bíblica para isso? Abra sua Bíblia, João capítulo 5, versos 28 e 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Que diz: e não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Veja como é claro o ensino do mestre. Todos os que se acham aonde? Nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Uma reminiscência de Daniel 12, verso 2, que diz: alguns que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Jesus está dizendo que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Portanto, naquele dia, quem estiver no purgatório não irá ressuscitar, porque o mestre disse que só ressuscitam os que estiverem aonde? Nos túmulos.
Quem estiver no limbo, no Hades, no seio de Abraão, no paraíso, no céu, no inferno, não ressuscitam ao término do reino milenar de Cristo com os seus santos. Vamos ver algumas passagens que podem esclarecer isso para nós. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, passagem muito conhecida por nós. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante. Que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja como é claro o ensino de Paulo nesse texto. Quando o Senhor pessoalmente descer do céu, ao soar a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, nos juntamos a eles, os mortos agora ressurretos, e depois, a uma só vez, seremos levados pelos anjos entre nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares e matar uma saudade de 2000 anos. Alguns irmãos pegam essa expressão, o numeral primeiro, ressuscitarão primeiro, numa tentativa de provar que os santos irão ressuscitar primeiro do que os ímpios. Ora, que os santos vão ressuscitar primeiro do que os ímpios, isso é óbvio. Apocalipse 20, verso 5, diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, enquanto que os mortos em Cristo ressuscitam na segunda vinda. Mas Paulo não está utilizando o termo neste sentido. Quando Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele está na realidade expondo a sequência exata dos eventos. Porque em Tessalônica os falsos mestres estavam ensinando uma doutrina herética de que os que estavam morrendo não teriam qualquer participação no reino de Cristo. Veja que doutrina desalentadora esta. Eles acreditavam que Cristo viria em sua geração, eles acreditavam que Cristo viria em seus dias, e quem estivesse vivo para presenciar aquele espetáculo teria uma participação no reino de Cristo, mas os que estavam morrendo antes disso não teriam qualquer participação. Paulo escreve a epístola para corrigir essa falsa doutrina, esse falso ensinamento. E aí ele começa a dizer para os irmãos que eles não deveriam ser ignorantes com respeito aos que dormem, que ninguém precederiam os que dormem, como os falsos mestres estavam ensinando. Então Paulo começa a traçar a sequência dos eventos. Ele diz: Cristo desce do céu, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois, em segundo lugar, nós os vivos nos juntamos a eles, e depois, todos a uma só vez, seremos levados para se encontrar com o Senhor nos ares. Ninguém precederá a ninguém, nem os mortos precederão aos vivos na presença do Senhor, nem os vivos precederão aos mortos na presença do Senhor, mas todos serão levados juntos para se encontrar com Ele nas nuvens. Compreenderam bem esse ponto? Então esse ponto tem que ficar bem claro para nós podermos entender a doutrina do segundo advento de Cristo. Ocorre então a ressurreição, como os irmãos disseram, e somos levados à presença do Senhor. A questão é, como nós iremos poder contemplar a glória da segunda vinda? Como poderemos ser levados até a sua presença na nuvem? Será que nós, mortais, poderemos manter-se de pé naquele dia quando o Senhor voltar? O que vai acontecer conosco para que sejamos capacitados a olhar o rosto de Cristo quando vier em sua glória? O que vai acontecer com esse corpo? Transformado em quê? Será revestido de glória, imortalidade.
Vamos ver a base bíblica. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 53. Primeira Coríntios 15, do 51 ao 53, que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Vejam que promessa magnífica essa de Deus para nós. Nem todos dormiremos o sono da morte, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos. Vejam que não é o arrebatamento da igreja que ocorre num abrir e fechar de olhos, mas a transformação de nossos corpos. Os mortos em Cristo já ressuscitam incorruptíveis, mas nós que estivermos vivos naquele dia, iremos sentir a transição, a mudança de tudo que é mortal, sendo absorvido pela vida eterna do Filho de Deus, quando ele despontar na nuvem. A vida eterna do Filho de Deus tocará nossos corpos, impregnará nossas células e as manterá vivas para todo sempre. Amém? Tudo que é mortal será revestido de incorruptibilidade. Por isso estaremos capacitados a sermos levados à presença do Senhor e ver a face inaudita de Cristo naquele grande dia. Ok, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estão vivos se unem a eles, todos são transformados e levados à presença do Senhor na nuvem. O que acontece com a classe dos ímpios então? Os ímpios mortos, Apocalipse 20, verso 5, permanecem mortos por 1000 anos, exceto aquela ressurreição especial que os irmãos sabem que ocorrerá antes da volta de Cristo, entre a 6ª e a 7ª praga apocalíptica, ok? Mas o que acontece com os ímpios vivos quando o Senhor voltar? Essa é uma pergunta fundamental. O que vai acontecer com os ímpios por ocasião da volta de Cristo? As nações ímpias que desdenharam o plano da salvação, que calcaram a pés a sagrada lei de Deus e rejeitaram a oferta do Evangelho. O que vai acontecer com eles? Aqueles mesmos que fugirão para as cavernas e penhascos dos montes, pedindo para que os rochedos caiam sobre eles, para se esconder da face do que está no trono e do Cordeiro, no grande dia da ira deles. O que vai acontecer com os ímpios naquele dia? Serão destruídos? Vocês sabiam que esse é um dos pontos da doutrina dos eventos futuros, em que nós adventistas estamos ilhados? A maioria do mundo evangélico acredita que depois que o Senhor vier para buscar a sua igreja, ele ainda dará uma segunda oportunidade para as nações ímpias. E nós afirmamos em nossa escatologia que quando o Senhor voltar, ele vai destruir as nações ímpias. Como esse é um ponto crítico de nossa doutrina, nós devemos ter base bíblica para essa asserção. Que passagem da Bíblia nós usamos para provar que os ímpios serão destruídos quando o Senhor se manifestar na segunda vinda? Tem base bíblica? Nos estudos clássicos da igreja, um só verso era mencionado. 2 Tessalonicenses 2,8. Quero revisitar esse verso com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda.
Veja que esse texto está dizendo que quando o Senhor se manifestar em sua vinda, Ele vai matar o iníquo, o que pratica iniquidade, com o sopro de sua boca. Eu pergunto para os irmãos, esse texto se presta para defender esse ponto de nossa doutrina, de que os ímpios serão destruídos por ocasião do segundo advento? A palavra iníquo no verso que está diante de você agora, está no singular ou no plural? Verifique aí. O Senhor matará o iníquo, não necessariamente os iníquos, os ímpios. Quem é o iníquo a quem o Senhor Jesus matará na segunda vinda? Quem é o iníquo? Satanás não será morto na segunda vinda, será acorrentado por 1000 anos. Quem é o iníquo? Só lê o contexto da passagem, irmãos. Comecem pelo verso 3 e vocês encontrarão a resposta. Quem é o iníquo? No verso 3 é dito: vede que ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha o iníquo aí, ó. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o poder anti-Deus que governará a história no tempo do fim. É a figura do anticristo que está sendo aí revelada. Então a pergunta permanece: o que acontecerá com os ímpios, os seguidores do anticristo, por ocasião do segundo advento? Já que esse texto não se presta para defender esse ponto da doutrina. Existe alguma outra passagem bíblica que possa fundamentar esse ponto de nossa escatologia? Sim, várias. Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 7 ao 9, que diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado em seus santos. Vejam, irmãos, como é claro esse texto. Quando Cristo em labaredas de fogo descer sobre a nuvem, com os anjos do seu poder, entrará em vingança contra as nações ímpias que rejeitaram o Evangelho. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, os ímpios não resistirão à presença gloriosa de Cristo quando voltar uma segunda vez. Isso está presente por toda a Escritura. Salmo 50, verso 3 diz: vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Isaías 24, verso 1 e 2 diz: o Senhor se levanta do seu lugar para ferir os moradores da terra, transtorna sua superfície e lhe dispersa os moradores. Salmo 68, verso 2 diz: como a cera se derrete diante do fogo, assim os ímpios perecerão na presença de Deus. Jeremias capítulo 4, versos 22 em diante: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Quando o Senhor voltar, os ímpios serão aniquilados. Jeremias 25, 31 diz que o estrondo se levantará dos confins da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, e os perversos se renderão e entregarão as suas espadas. E os que o Senhor entregar à morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade do planeta, não serão pranteados, nem sepultados, nem recolhidos, serão como esterco sobre a face da terra. Portanto, os ímpios
serão destruídos na presença de Cristo quando Ele voltar. A terra então fica desolada e vazia e os santos reinam um milênio celestial com Cristo. Esse é um ponto também interessante, porque a maioria lá fora diz que o milênio será terrestre. Cristo vai governar sobre as nações aqui na terra. Enquanto que a Bíblia diz, primeiro verso que lemos nessa manhã, vou preparar-vos lugar. Aonde? Na casa de meu Pai há muitas moradas. A promessa é levar os santos para onde? Para a casa do Pai, onde há moradas preparadas para nós. O milênio será um milênio celeste. E ao término do milênio, o que ocorrerá? O Senhor desce com os santos? Todos conhecem, é uma retrospectiva da doutrina. O Monte das Oliveiras, na antiga Jerusalém, se fende, se converte em uma grande planície. A cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo, e ocupa aquele lugar. Cristo agora chama os ímpios na segunda ressurreição, ao término do milênio. Inúmeros como a areia do mar. Se cumpre Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Os ímpios, ao ressuscitarem ao término do milênio, eles logo se colocarão sob a liderança político-militar de Satanás para tomar pelo assalto, pela violência, a cidade santa. Para provar que não mudaram nada, para provar que se tivessem mais tempo também não mudariam, logo se colocarão sob a liderança de Satanás, para tomar pela violência o acampamento dos salvos. Sitiarão a cidade santa. E o que vai acontecer ali? A destruição final de pecados e pecadores, a obra estranha de Deus para eliminar, erradicar o mal do universo que Ele criou. Naquele momento, quando os ímpios estiverem ali, na cidade santa, queira Deus, nós estejamos dentro da cidade, protegido pelos seus muros transparentes de cristal, assentados à mesa para um banquete messiânico com Abraão, Isaque e Jacó. Lá fora os ímpios, talvez filhos do reino, lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Talvez pessoas que pregaram para nós, pessoas para quem pregamos, talvez pessoas que rejeitaram o convite do Evangelho, que estavam conosco, podem estar ali fora. Queira Deus que os irmãos queridos aqui estejam dentro da cidade naquele dia. No Grande Conflito, Ellen White faz uma descrição interessante e dramática. Ela diz que Cristo subirá em seu trono móvel até o alto da muralha da cidade. Olhará para os ímpios, inúmeros como a areia do mar. E quando eles estiverem para tomar a cidade, Cristo irá cessar, frear os seus intentos. Como? Fazendo passar uma retrospectiva em suas mentes. Imagens com assustadora precisão brotarão em suas mentes, e eles irão se lembrar de cada ocasião em que foram tocados pelo Espírito e rejeitaram a mensagem do Evangelho. Irão se lembrar dos folhetos que jogaram fora, da música que ouviram e não fez soar as cordas do coração em melodias de arrependimento. Irão se lembrar dos sermões que ouviram, da mensagem e rejeitaram. Todos eles, embora não tenham mais o Espírito Santo para se converter, eles ainda são humanos, portanto têm uma mente racional. E racionalmente entenderão que a punição que sobrevirá é justa. Todos eles dobrarão seus joelhos diante do Rei Jesus. Se não reconheceram como seu Salvador, naquele dia, dobrando seus joelhos, o reconhecerão como Senhor, no momento final da história do pecado nesse mundo. Todos os joelhos se dobrarão. O último a dobrar os seus joelhos, quem será? Satanás. Mas seus joelhos se dobrarão. E quando seus joelhos tocarem o solo, se cumpre a última profecia de São Paulo que diz: todo joelho se dobrará, sem exceção, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse momento, Cristo recebe o respaldo moral das criaturas inteligentes que criou por todo o espaço infinito que nos cerca. Ele recebe um respaldo moral para realizar a obra estranha
e de um único golpe aniquilar o pecado para sempre. Nesse momento, fogo desce de Deus e envolve a terra em um lençol de chamas e destrói pecados e pecadores. Alguns receberão mais açoites, como diz a parábola, do que outros, porque o juízo será conforme as suas obras. Satanás queimará por mais tempo, porque é o originador e o instigador do mal, mas também deixará de existir para sempre. E quando nenhuma chama tiver mais a crepitar sobre o solo, as portas da cidade se abrirão. Cristo pisará a terra com os santos. Uma cena de ruína e devastação. Tudo foi queimado, destruído pelo fogo sobrenatural de Deus. Mas nenhuma nódoa de pecado, nenhuma mancha de pecado. Vitória definitiva de Jeová sobre as forças do mal. Cristo sabe que aquele lugar devastado, solo pulverizado, não é um ambiente agradável para a morada dos salvos. O que é que ele faz então? Ele faz nova todas as coisas. Ao seu comando, ao comando de sua voz, um tapete verdejante cobre toda a superfície do planeta. Árvores frondosas brotam, animais dóceis, numa vitrine de criatividade incrível. É o Éden restaurado, irmãos. É o Éden restaurado. Ele se volta para os santos na cidade e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O grande conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Um dia o Senhor voltará, e os céus que vocês veem não verão mais, passarão como um pergaminho quando se enrola. Naquele dia todo olho há de ver o grande manto da realidade se rasgar de alto a baixo, e em labaredas de fogo sobre a nuvem, Cristo vai entrar em nossa realidade uma segunda vez, marchando sobre a nuvem triunfantemente como um vencedor. Na cabeça, não mais uma coroa de espinhos a desfigurar a sagrada fronte, mas uma coroa de honra e glória ornamentando a santa cabeça. Na mão, uma foice afiada para a colheita final. Na outra, uma trombeta de prata para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna. De que lado você estará naquele dia? De que lado nós estaremos? Queira Deus do lado daqueles que fazem tremular a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, proclamando às nações que ele em breve voltará. Dias maus virão, dizem as profecias. O Senhor está levantando um pavilhão de proteção para proteger o seu povo da hora da angústia. Busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.